É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está começando mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM. Nessa próxima meia hora, 35, 40 minutos, a gente nunca sabe. Por aqui vai passar um convidado ou uma convidada, daqui a pouco você vai descobrir, para falar um pouco de arte, de educação, de cultura, de literatura. Textos, frases, palavras vão passar por aqui, levando conhecimento a você que está acompanhando o programa Subtexto pela sintonia da Rádio UFSCar, em 95,3. Você pode também acompanhar esse super programa com, com áudio e também com vídeo. Você pode ir lá no YouTube, se inscrever no canal Glauco Keller e você acompanha essa super entrevista com o escritor que passa por aqui hoje. Bom, já dei spoiler que é escritor, eu estou falando do Wilson Júnior. Ele é professor, é editor, é escritor e vem contar um pouquinho do seu fazer artístico, da sua literatura, da sua ancestralidade. Wilson, que bom ter você aqui, cara. Seja bem-vindo na bancada virtual do programa Subtexto. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, né, você poder falar do seu próprio trabalho, da sua jornada. E eu espero que o nosso papo seja interessante, né, para os ouvintes aí da Rádio UFSCar. Vou tentar aqui me esforçar para poder ser um participante interessante. Wilson, você está falando de onde comigo, cara? Eu falo com você de Fortaleza, Ceará. Sou nascido e criado aqui, até um pouco bairrista, eu diria. Adoro muito minha cidade, apesar de todos os problemas que ela tem. Mas gosto muito assim da vivência e é uma forte influência para mim como escritor, né? Apesar de que ainda não escrevi nenhum livro ambientado especificamente na minha cidade, meu próximo livro vai ser uma fortaleza do passado, mas gosto muito dela. É um ambiente muito rico, né? E Fortaleza, o Ceará, na verdade, é um estado de tradição literária muito forte, né? Da literatura brasileira. Tanto no passado quanto atualmente no presente, né? A gente tem fortes nomes da literatura atual, né? Com de grande destaque dentro do cenário de literatura atual, que são aqui do Ceará. Então é sempre assim um motivo de orgulho para mim. Wilson, tá. Que temperatura tá aí? Aqui na minha terra tá frio, cara. A gente tá com uns 16 graus agora. Cara, aqui sempre está quente. A verdade é essa, assim. Aqui não tem estação do ano, né? Aqui a gente brinca que em Fortaleza, né, no Ceará, a gente tem 4 estações, e as 4 são calor, verão, mormaço e quintura. É assim que se organiza, assim. Aqui em Fortaleza, bateu 26 graus, tá todo mundo de moletom. Já tá todo mundo com casaquinho de moletom, com a jaquetinha, porque a oportunidade que você tem de botar a roupinha mais fria, de ficar de camisa dentro de casa. Eu estou de camisa porque, né, obviamente, tem que manter o respeito a você e ao seu público, mas aqui é sem condições, assim. Você usar a camisa só se você ficar no ar-condicionado, assim, porque é realmente bem quente. A média de temperatura aqui é 31, 32, 33 graus, né? Então, é... mas não chega, assim, a gente brinca aqui em Fortaleza, por exemplo, você não sai de casa nesse período aqui das 11 da manhã até as 4 da tarde, né? Esse é o período do sol quente, você só sai depois que o sol esfria. Então, se você tem uma coisa para resolver, é até as 10 da manhã e depois das 3 da tarde. Aí o sol dá aquela esfriada e aí você sai para resolver suas coisas. Porque realmente Aí, assim, é uma temperatura agradável se você vai para uma praia, se você vai para uma piscina, se você vai fazer uma coisa desse tipo. Mas aí para trabalhar e viver a vida realmente dá aquela quebrada. Mas quem já é daqui, Esse é acho o que já está programa. acostumado, né? Exatamente. O Wilson, são as dimensões continentais do Brasil, né? São Carlos, aqui, interior do estado de São Paulo, a gente está a aproximadamente 900, 950 metros acima do nível do mar. Então, é uma cidade que venta muito e quando a temperatura cai, o pessoal já acostumou aqui que cai um pouco mais aqui, né? Em especial no bairro que eu moro. E aqui a gente brinca que, diferentemente de Fortaleza, aqui faz as 4 estações no mesmo dia. Você acorda, tá chovendo, de repente tá sol, aí venta, aí depois
volta a chover, ou seja, cara, são as dimensões continentais do Brasil. Ô, Sim, Wilson, mas sim. eu quero passear um pouquinho pela sua infância, cara. Você acaba de lançar, é o seu segundo romance, né? Fios de Ferro e Terceiro. Sal. Terceiro romance. É. Terceiro romance. É Fios de Ferro e Sal, Trama Ancestral. É uma obra que daqui a pouco a gente vai falar dela. Eu estou mostrando aqui para quem tá acompanhando o programa pelo YouTube. Mas voltando um pouquinho lá na sua infância, na sua adolescência, cara, em que momento a palavra, o texto começou a te tocar? Em que momento você começou a ler? Em que momento você começou a pensar em escrever as suas histórias? São dois momentos separados, a escrita e a leitura, né? A leitura, eu sou, né, apesar da decepção do momento contemporâneo, uma criança que cresceu com Harry Potter. Eu lembro de ter feito leituras anteriores, mas não lembro de leituras específicas, assim. Provavelmente livros da coleção Vagalume, ali quando eu tinha meus 11, 10, 11, 12 anos, eu lembro de ter tido contato com livros dessa coleção e que foi um momento que me interessou na literatura, mas que eu acredito que não era fácil o acesso, eu talvez tenha pedido para os meus pais e nunca tenha se concretizado, assim, de ganhar livros e tal. E aí, quando eu estava na sétima série, né, que hoje seria o equivalente ao oitavo ano, um amigo me emprestou o Harry Potter, e aí, desse dia em diante, eu virei um leitor, né, voraz, assim. Eu sempre estava com um livro na mão, é, o meu período escolar inteiro eu era a pessoa que ficava sentada no fundo da sala, mas é porque eu estava tentando ler um livro escondido do professor, assim. Então, ah, ali nesse período também foi um momento que chegou mangás japoneses no Brasil, né, com mais força e tal, e escultura de anime, mangá, ela ficou mais forte no Brasil no início dos anos 2000, né, que é esse período que eu estou falando aqui, e então também lia sempre muitos mangás, né, então sempre, sempre com um livro, um quadrinho na mão, nessa etapa, né, então eu basicamente passei bastante da minha adolescência lendo, né? Acho que eu nunca li na minha vida como eu li nesse período, assim, né? Até porque a gente não tinha outras distrações, né? Até tinha um computador e uma coisa ali, uma rede social, uma MSN da vida, mas nada se comparava com o que vai ser a nossa vida atual das redes e streamings, né? E a escrita já chega para mim no momento mais tarde, né? Eu estava me formando na faculdade, eu estava com 26 anos, ah, eu sou formado em História, eu não queria nem ir para a escola, né, para dar aula, trabalhava nessa época, trabalhava na defesa do consumidor, ou seja, uma coisa completamente nada a ver, e também não queria seguir carreira acadêmica, então eu estava um pouco perdido no sentido do que é que eu ia fazer com isso que eu estudei todos esses anos, né? Não, sem aquele norte, né? Uma coisa muito comum ali com a pessoa que está ali no meio dos 20 anos, está se formando e às vezes não encontra nessa formação uma profissão. Eu estava nessa situação e no início do ano, né, que eu acho que foi 2014, eu tinha ensaiado escrever algumas coisas, mas uma coisa assim bem é, 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 imatura, digamos assim. E aí, nesse 2014, eu fui para a Bienal daqui do Ceará e assisti a palestra de um autor que eu gostava bastante, que é um autor de fantasia aqui do Brasil, que é o Leonel Caldela. E eu saí com um pensamento fixo, que seria escritor. Então, foi uma coisa meio dessa forma, assim. Eu saí da Bienal, virei para minha namorada, que é minha atual esposa, e disse: Olha, vou virar escritor. É isso que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. E fui atrás de virar escritor, né? 2014 não era como hoje em dia também no sentido de encontrar formação, né, cursos de conteúdo no YouTube, por exemplo, não tinha tanta coisa assim. Então eu fui atrás de encontrar pessoas aqui na cidade, né, nas redes sociais, na época era o Facebook e tal, que pudessem me ajudar a desenvolver a minha própria escrita e tal, a aprender a escrever, né? Porque eu não era necessariamente nunca fui um bom aluno de português, apesar de ser um ávido leitor. Então, foi atrás dessas pessoas, e aí foi o princípio do que viria a ser o coletivo que eu tenho até hoje, que é o coletivo do Escambau, né?
Mas foi isso, assim, tipo, de 2014 para cá eu não parei mais, assim, minha vida inteira passou a realmente girar ao redor da literatura. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor e editor Wilson Júnior, que traz um pouquinho do seu fazer artístico, da sua história dentro da literatura, e daqui a pouco ele vai falar um pouquinho da obra Fios de Ferro e Sal, Trama Ancestral. Você que está acompanhando a gente no YouTube, você está vendo o livro, a capa do livro aqui. Convido você para vir aqui para o YouTube acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Fiscar, vem aqui para o YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller para acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo. Wilson, em que momento surgiu a ideia de misturar, cara, aquilo que você estudou na faculdade, história, com literatura fantástica, cara, que é hoje, não tenho os números, mas certamente uma literatura muito apreciada, não simplesmente aqui no Brasil, mas mundialmente, né? Como que surgiu essa ideia de mesclar esses dois mundos seus? É, o meu primeiro romance era um romance puramente de ficção histórica, assim, e eu acreditei nesse primeiro momento da minha carreira, né, com a primeira publicação, de que eu ficaria na ficção histórica, né, não retornaria para a fantasia. Fantasia que eu acredito ser meu lugar de origem, né, os primeiros textos, obviamente, foram textos fantásticos, né, era o meu gênero, ainda é o meu gênero literário favorito, né, apesar de que isso é uma afirmação complexa hoje em dia, porque eu sou é muito difícil você definir um lugar só que você gosta, né? Acho que se eu pegar meus livros favoritos, talvez um ou dois sejam da literatura fantástica e outros não sejam, né? Mas a princípio eu estava na ficção histórica muito por uma questão de que já era um gênero que eu gostava muito, né? Eu gosto muito dele tanto na literatura quanto no audiovisual. E também era um lugar onde eu me sentia confortável, porque a faculdade de História me deu uma bagagem de pesquisa e de ferramental que facilitava uma série de processos que são processos que estão atrelados à literatura, que é o processo da pesquisa, da construção, né? Então, é, escolher a história e o passado como uma arena para as minhas histórias parecia o caminho óbvio, assim, para mim. Ah, o tema, né, da ficção histórica com a fantasia vem nessas duas obras, né, que é o Trama Ancestral e o Fios de Ferro e Sal, né, que o Trama Ancestral é o primeiro livro, né, que é esse aqui, eu não sei se você chegou a receber, mas é uma série de livros que podem ser lidos de maneira independente, né, o Fios de Ferro e Sal é o segundo. Ah, veio mais recentemente, bem mais recentemente, né, em 2021, eu lancei uma revista literária de ficção fantástica. E a proposta da nossa revista literária era um fantástico decolonial, né? A ideia era a gente explorar um pouco o aspecto da decolonialidade na literatura, porque como leitores, né, como editores literários e como professores de escrita, o que a gente nos deparávamos muito, né, a partir do coletivo do Escambau e das nossas atividades, era o fator de que os autores brasileiros eles escreviam muito obras com elementos ou estadunidenses ou europeus, né? A base da construção do fantástico ela era muito estrangeira, né? E é inescapável de certa forma que seja porque os maiores nomes dessa literatura são estrangeiras. O Brasil tem bons autores do Fantástico, mas ele não tem uma tradição muito longa do Fantástico, no sentido de autores produzindo especificamente para dentro do gênero. A gente tem uma tradição do Fantástico no sentido de que você tem Machado de Assis escrevendo contos fantásticos, né? Então você tem uma tradição do Fantástico no sentido de que tem ali pequenos nomes, mas não com a força que o gênero tem no mercado, nos mercados estrangeiros, né? Que é um nicho ainda, mas é um nicho gigantesco dentro da literatura. E, obviamente, como essa é a produção massiva, essa é a produção que vai influenciar os autores. E aí recentemente, né, nesse período, a gente começou a achar esquisito, né? Porque a gente tem uma tradição de literatura brasileira que é brasileira, né? É uma literatura que o uso da linguagem, os diálogos que essa literatura faz são muito tradicionalmente do Brasil, assim. É inegavelmente brasileira. Você pega o gênero da crônica, você não tem nem paralelo no mundo para a crônica brasileira, assim, de tão forte que nós temos uma identidade literária
Mas quando a gente ia para o campo do fantástico, e aqui quando eu falo fantástico, eu falo do horror, do policial, da ficção científica, né, da fantasia clássica, a gente não tinha uma tradição muito brasileira dessa literatura. Ela era muito contaminada por esses elementos, né, estrangeiros. E aí a gente foi discutir e a gente foi produzir essa revista e a gente queria dos autores textos que conversassem com o Brasil, né? Que bebessem de outras fontes, de cultura brasileira, de cultura afro-brasileira, de cultura latino-americana, de cultura indígena, sabe? E para além disso, né, para além do caráter geográfico, a gente queria também autores que fossem autores negros, autores LGBT, mulheres, né? Porque obviamente essa hegemonia, ela não é hegemonia só geográfica, né? Ela é uma hegemonia também de uma identidade branca, né? No caso do Brasil, branca sudestina e heterossexual, né? Então existe, né? Cisgênero, então todo, né? Essa identidade que molda a nossa sociedade, né? A partir do olhar da decolonialidade, ela é uma identidade que ultrapassa um caráter geográfico. E mesmo dentro do caráter geográfico, existem essas geopolíticas locais também que vão influenciar, né? Então, a ideia é realmente provocar os autores a pensar um Brasil, né, em todas as suas pluralidades, suas dimensões regionais, na construção desse conhecimento e dessa literatura. E a revista, a gente recebeu muitos textos, né? A gente agora vai publicar o quarto ano, né? Finalizamos a seleção. Foi uma revista que ficou bem popular dentro desse cenário de revistas literárias dentro do Brasil. E ela permitiu para mim, como editor, conhecer essa literatura decolonial, porque na verdade a gente estava buscando uma coisa que a gente nem sabia o que era. A ideia era construir com os autores, né, que mandassem os textos para a gente essa literatura decolonial brasileira, que a gente não deu, a gente fez um manifesto, mas a gente não disse assim, tem que ter esse elemento, ou feito dessa forma. A gente quer ouvir essas vozes e tem esse norte. E a gente esperou que as pessoas ajudassem a gente construir o que era isso. E assim, se você for olhar as 4 edições, né, as 12 edições que a gente tem publicado até agora, é essencialmente isso, assim, né? Foi muito impactante para mim como editor esse processo, porque me ajudou a entender esse lugar. E aí, quando eu fui escrever tanto o Trama Ancestral quanto o Fio de Ferro e Sal, essa dimensão já estava profundamente enraizada na minha mente de que tipo de literatura fantástica eu queria produzir, né? Então, ela já era uma paixão antiga, já era um lugar, mas era um lugar que eu tinha abandonado, mas retorno para ele com esse sentimento muito renovado, assim, de que tem lugares muito novos, muito interessantes para se explorar dentro do fantástico, e não tinha como abandonar a ficção histórica, porque, mais uma vez, né? A ficção histórica talvez seja um lugar de conforto, porque é o que eu sei falar, é o que eu estudei, é o que eu aprendi, é como eu sei pesquisar para construir ficção, né? Não que eu não vá escrever eventualmente algo contemporâneo, mas nesse momento da minha carreira, esse lugar de explorar o passado me diz muito respeito, porque muitas das questões que ultrapassam a identidade, especialmente a minha identidade como pessoa negra no Brasil, estão ligadas a esse passado. Né? Mas não só a identidade negra, né? Para entender esse Brasil como ele é e essas complexidades regionais, essas tensões locais, passa-se diretamente pela história, né? E eu acho isso um objeto interessantíssimo, e não só um objeto interessantíssimo, mas é um objeto pouco explorado dentro do campo ficcional brasileiro, assim. A gente, talvez a maior tradição de ficção histórica que a gente tenha dentro da produção de ficção do Brasil sejam as novelas brasileiras, né? A Globo foi uma grande produtora de ficções históricas, né? Só que o filtro da Globo nunca foi, digamos assim, um bom filtro, né, no que diz respeito aos sujeitos, aos protagonismos que são retratados nessas obras. Mas, ainda assim, é um lugar que sempre foi explorado, sabe? Mas quando você vai para a literatura, quando você vai para o cinema, não é um lugar, né, esteticamente muito explorado, assim. O que, ao mesmo tempo, para mim é uma vantagem, porque eu chego com áreas de novidade, apesar de que, né, tendo a consciência de não ser, mas para quem lê e está desacostumado, parece.
Então acaba sendo uma vantagem, né? Ao mesmo tempo, é uma dicotomia, porque quando você tem muitas obras dentro de um determinado local social ou de um gênero, uma alimenta a outra em termos de mercado, mas também quando você está meio que sozinho fazendo uma coisa, você se destaca automaticamente pela solidão da sua obra ali naquele espaço, né? Então, essa coisa de ah, narrativa, de ficção histórica, afrocentrada, ambientada no Brasil colônia ou no Brasil império, a minha obra ela acaba, né, realmente se destacando. Eu conheço autores que produzem dentro desse lugar, seja num ou no outro, ou em todos, mas dentro de uma dimensão de volume de produção editorial ainda é muito pequeno, ainda é um lugar pouco explorado, digamos assim, então acaba sendo ainda mais atrativo para o olhar do escritor navegar essas águas que não foram tão navegadas assim. Esse é o programa Subtexto. Eu tenho o prazer de receber hoje, aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, o escritor Wilson Júnior, que conta um pouquinho do seu fazer artístico, da sua história, do seu trabalho como editor independente, fala um pouquinho de decolonialidade, ancestralidade, de história. E eu quero aproveitar para convidar você que está acompanhando a gente aqui pela 95,3 para conhecer o nosso super apoiador cultural Canto das Letras. Eu tenho muito orgulho de falar do Canto das Letras aqui, porque o Canto das Letras é uma livraria, um sebo, é um espaço muito legal e eu quero convidar você para conhecê-lo. Lá no Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, da literatura universal, HQs e, claro, como eu falei, os grandes vinis que agora voltaram à moda, estão meio nichados, mas tem muita coisa legal. Se você gosta de MPB, de jazz, de blues, o velho rock and roll, muita música regional, você vai adorar o Canto das Letras. O Canto das Letras é um espaço democrático, é um espaço em que você vai poder tomar um café, conversar com o Serginho, o livreiro mais agradável, mais adorável da região. O Serginho cursou filosofia e dá para ter um papo muito bacana sobre as coisas da vida lá no Canto das Letras. O Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, no número 183, na Baixada do ônibus, lá é muito fácil de você encontrar, e eu vou passar o WhatsApp aqui para você, 169 8246-4964. Vou repetir, 1698246-4984. E se você passar lá no Canto das Letras e falar que me ouviu falar da livraria aqui no programa Subtexto, você vai receber um super desconto na compra de qualquer produto, seja vinil, seja CD, tem CD lá também, ou mesmo livro. E para você que curte sorteio, olha aí, hein, tem 2 livros super especiais que o Serginho separou para você que está ouvindo o programa Subtexto. É só você entrar lá no meu Instagram, eu vou postar essa semana como você faz para ganhar uma obra da Clarice Lispector ou então uma obra da literatura internacional. Já vou dar spoiler aqui, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Então, conheça o Canto das Letras, o espaço mais legal, a livraria mais legal da cidade de São Carlos. Vou lembrar de novo aqui o WhatsApp para você, 16982464964, Canto das Letras, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Wilson, você falava da sua produção artística, do conceito de decolonialidade, né, cara, da figura negra na literatura que é tão recente. E eu me lembrava, cara, de duas coisas, né? A primeira, um vídeo que ficou famoso da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, chamada O Perigo de uma Única História, né? Que depois acabou virando livro, né? Foi editado como livro. É uma palestra dela na plataforma TED que ela fala justamente isso, né? Como o processo de colonialidade ele foi perverso, cara, porque ele não passou simplesmente pela exploração física, ele passou pela exploração intelectual, pela exploração cultural, né? E ela fala que os personagens que ela escrevia num primeiro momento, quando ela foi se encontrando como escritora, eram brancos que comiam mangas, e ela falava sobre
sobre o Sol aparecer, ou seja, algo que não estava diretamente ligado à sua vida, não estava diretamente ligado à sua cultura. E recentemente a Folha de São Paulo lançou uma lista com as 25 obras mais importantes, segundo 100 pessoas, né, que eles selecionaram lá, entre livreiros, editores, escritores, leitores, né, 25 obras que eles consideraram as obras ficcionais mais importantes do século XXI. E as 3 primeiras são de escritores e escritoras negras, cara. Se não me engano, a primeira é Um Defeito de Cor, depois vem O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, seguido pelo grande Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E que legal, cara, a gente poder ter hoje, né, cara, uma literatura mais diversa. E o Walter Porto, que é o curador dessa lista, cara, ele trouxe um dado que eu achei impressionante, cara. O livro Um Defeito de Cor foi o primeiro livro publicado no Brasil por uma mulher negra, cara. Primeiro livro, acho que é 2008, 2009. Havia outras obras, e não ficcionais, mas que dado estarrecedor, e ao mesmo tempo ter os 3 livros como primeiros colocados, cara, como a gente está conseguindo virar essa página triste da nossa história, né? É. Eu acho curioso esse tema, porque eu falei sobre ele, mas eu falei no outro contexto, porque junto com esse artigo da Folha, saiu um artigo da Valnice Nogueira falando sobre como ah, ah, o conteúdo prevalecia sobre a forma na literatura brasileira, e ele, basicamente o artigo dela culpa a literatura, o movimento negro por esse empobrecimento da literatura brasileira, né? E aí eu acho interessante porque como é um campo em disputa, né? Ao mesmo tempo que a gente sai uma lista que, né, tem ali autores negros, não são uma maioria dentro da lista, e isso já é uma coisa um pouco contraditória se você pensar em termos de volume populacional, né? Os negros são a maioria populacional, mas quando você vai para o campo da produção artística, não são uma maioria no campo da produção artística, mas, mas ao mesmo tempo que a gente tem dentro do mesmo espaço, né? O primeiro artigo indicado pela Folha de São Paulo, associado a essa lista de 25, era um artigo que vai dizer como essa presença negra. O texto é todo polido, né? Parece elogioso para quem não consegue ler entre linhas, mas no fim das contas o texto basicamente está dizendo que essa presença e essa identidade negra, né, e muito, muito construída a partir da luta negra de movimentos sociais, ou seja, não é a qualidade literária que faz essas obras chegarem até lá, mas um movimento social que valoriza a identidade em detrimento da qualidade literária, da forma literária como produto. Né, então, e ainda mais, né, que esse protagonismo massivo negro rouba outras identidades e outros temas da literatura, como a pauta queer, a pauta das mulheres, apesar de que é contraditório, porque há várias mulheres negras, né, então a pessoa negra, ela é só pessoa negra, ela não tem identidade LGBT, ela não tem identidade de gênero, ela não tem pauta política, e aí o que eu achei mais absurdo que era o esvaziamento político nos discursos, como se todos esses livros de autores negros não fossem livros completamente atravessados por política, e até no vídeo que eu gravei, que eu falo sobre o assunto, eu falo sobre como ser apolítico é um privilégio branco, né? A pessoa negra e o corpo negro não tem o direito à política, porque o nosso corpo ele é politizado dentro da estrutura social brasileira de uma forma que você já nasce politizado, você não tem nem a escolha desse alienamento, dessa alienação política em relação a existir, né? Essa existência alienada é um privilégio que nós não podemos ter, né, como sujeitos, porque a nossa identidade, a identidade negra no Brasil, ela é automaticamente politizada, né? Eu só trago para falar desse artigo porque isso me impactou muito, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem
uma conquista, que é uma presença massiva, forte, especialmente nos primeiros lugares de uma lista como essa. Eu sempre sou, digamos assim, advogado de que listas são só isso, né? São listas, né? Uma lista que, por exemplo, 17 das obras que estão nelas são obras da Companhia das Letras, né? Então, isso diz muito sobre o alcance que essas obras têm, ou seja, não que não sejam obras de qualidade, são, né? Mas que outras obras de extrema qualidade que se destacaram no mercado literário brasileiro talvez não figuraram numa lista simplesmente porque elas não têm o alcance de distribuição de uma grande editora, né? Todas as 25 obras são obras de editoras grandes, então isso diz muito a respeito sobre que essas listas se formam também a partir desse feudalismo da literatura brasileira, né? E que não reflete necessariamente uma realidade de um mercado que grandes obras da literatura atual são obras que vêm de editoras independentes, de autores independentes, né? Um mercado que se torna cada vez mais independente dentro da literatura, seja editoras médias, pequenas, né, ou independentes em si, que estão, na realidade, movimentando, descobrindo esses autores. Né? Muitos desses autores que eventualmente estão lá listados como companhias das letras são originalmente publicados por um editor independente até que, né, são levados para uma grande editora para serem publicados. Né? Então, essas listas são sempre coisas complexas, né? Mas eu me senti a necessidade de fazer só esse parêntese em relação a isso, porque ao mesmo tempo que você tem né, uma vitória, digamos assim, ela nunca vem junto de graça, né? Ela especialmente dentro de um meio hegemônico de comunicação, ela tem que vir ali com uma aspas, ali com um parêntese, sabe? E isso diz muito sobre essa questão, né, de uma literatura mais negra produzida dentro da literatura brasileira. Né? Ainda há esse choque, né? Há esse choque num nível tão grande que sequer percebe essa variação estética, essa variação de forma, essa variação de voz. Né? Você pegar esses autores e achar que esses autores não têm um trabalho estético nas obras deles, não tem um trabalho de forma nas obras dele completamente distinto, por exemplo, do que é uma identidade literária hegemônica no Brasil, para mim é só uma miopia. Né? Você não consegue ver além da cor do sujeito. Né? A partir do momento que a cor do sujeito é colocada no lugar, tudo que você consegue ver da obra dele é essa cor, é essa identidade. Né? Você não consegue ver a obra ou analisá-la ela sem o viés de que se chega ali a partir disso, né? Então um pouco, indigna um pouco, e assusta um pouco. É um campo de disputa, né? Um campo em disputa e as forças hegemônicas elas sempre vão se incomodar muito mais do que felicitar desses espaços estarem de alguma forma sendo comprometidos ou perdidos daquilo que eles eram tradicionalmente. Eu concordo contigo, porque que essa possa ser uma, como você destacou, né, talvez uma miopia do leitor, né, porque só quem não leu as três primeiras obras, citando aqui as três primeiras obras, porque tem a Conceição Evaristo, por exemplo, que nunca aceitou ir para a Companhia das Letras e para outras grandes editoras, né, ela continuou publicando na primeira editora, me foge o nome da editora que ela publica, daqui a pouco a gente pode achar, mas, curiosamente, o Avesso da Pele ele é revolucionário no narrador, por exemplo, né? A capacidade do Jefferson, e ele passou por aqui, eu perguntei isso para ele, eu falei, cara, o seu texto é uma potência e ele é super tranquilo, ele fala de uma maneira que, se você ouve o Jefferson falar, não parece que aquele texto é dele, né? Mas a escolha do narrador em segunda pessoa eu acho que é o grande traço do livro. É claro que a temática da violência policial, a temática da falência do ensino público, toda essa temática ela enreda, de certa forma, e traz uma discussão essencial que para a sociedade. Mas a narrativa em segunda pessoa coloca o leitor no lugar do pai assassinado, cara. E a peça, a adaptação também faz isso. Então, essa discussão de forma e conteúdo, ela é antiga, vem lá desde os parnasianos e modernos, né, Wilson? Mas é uma grande balela, cara. É um reacionarismo tosco, bobo, desnecessário,
para justamente como você falou, enxergar Discussão, simplesmente a cor e não enxergar nada além disso, né? a discussão ela é uma discussão permanente da literatura. Eu não tenho nem problema dessa discussão ser levantada, né? Mas se você for olhar o texto, você vai perceber que as entrelinhas dele não é isso que está querendo ser dito e o que está querendo ser discutido, sabe? É só triste, assim. Mas é de fato, essa discussão é isso, é uma discussão que ela é permanente, né? Especialmente agora na contemporaneidade, né, com essa velocidade de produção, de publicação e etc. Isso vai ficar ainda mais evidente com o uso da IA e tal. Certamente essa discussão vai ficar mais à tona do que já esteve nos últimos anos, né? Mas não é um problema discutir isso, não é um problema. Desculpa, como eu falei antes, estou um pouco alérgico, né? O problema em si não é essa discussão, que é uma discussão bem tradicional do campo da arte literária, mas a forma como escolhido colocar no texto, né? Para quem tiver curiosidade, é o texto da Valnice Nogueira que saiu na Folha, saiu acho que no mesmo dia ou no dia seguinte a lista, né? É só triste, né? De todos os aspectos que você pode olhar para essa lista, esse aspecto ter escolhido diz muito sobre o Brasil, né? Diz muito sobre o Brasil. É bem interessante, assim, é bem sintomático. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor e editor Wilson Júnior, que passa por aqui para falar do seu fazer artístico, de ancestralidade, de decolonialidade, falar um pouquinho também do que é ser independente, ser uma editora independente no Brasil, e falar de literatura negra, falar de literatura de forma e de conteúdo. Aqui na Rádio Fiscar, em 95,3, você acompanha o programa em áudio, mas se você for para o YouTube, você pode acompanhar esse programa Subtexto em áudio e também em vídeo. E lá você vai encontrar dicas de livros, você vai encontrar outras entrevistas super especiais da galera que passa por aqui semanalmente no programa Subtexto, trazendo para você um pouco de arte, educação, de cultura, de discussão, de conhecimento. Ô Wilson, me fala do seu fazer artístico, cara. Que horas que você gosta de escrever? Você é noturno, é diurno? Você se inspira, você é mais, você transpira mais para escrever, você se inspira mais para escrever. Como é que é o Wilson escritor? É, teve vários momentos, né? Eu acredito que o momento atual ele é muito distinto do primeiro momento, do primeiro livro, né? Eu sou uma pessoa naturalmente muito noturna, a minha tendência, especialmente quando eu estou produzindo literatura, é entrar pela madrugada, apesar de que faz péssimo para a minha saúde mental, né? Então tem que ser uma coisa meio que dura um tempo e depois eu vou pagar o preço desse modo de vida, né? Que é o que aconteceu aqui nos últimos livros. Mas eu sou bem mais produtivo, bem mais criativo. E, na verdade, eu até estava discutindo isso com um amigo meu escritor, né, o Moacir Fio, que é um dos fundadores do Escamba Clube comigo, do coletivo Escambau. Como produzir literatura está diretamente relacionado a você ter tempo. Né? Hoje em dia eu trabalho exclusivamente com literatura, né? Não só com escrever, né? Não só com vender livros, até porque não dá. Talvez nesse ponto da minha carreira não dê ainda para viver disso, mas como eu sou professor, editor, mentor literário, então eu trabalho só com isso, então eu sou uma pessoa de horários muito flexíveis. E, eu tenho TDAH, né? Então, para eu conseguir sentar e produzir literatura, normalmente eu levo horas de procrastinação, assim. Quando eu sento para escrever, por exemplo, o Fios de Ferro e Sal, né, que foi o livro que eu escrevi agora no fim do ano, eu sentava no computador, às vezes, assim, no início da tarde, no fim da tarde, ali umas 4 horas da tarde, para começar a escrever umas 10 da noite, assim. Então, eu passava horas e horas e horas procrastinando até eu conseguir filtrar e sentar e aí passar as horas escrevendo e entrar na madrugada, né? Então, olha só o processo. Se eu tivesse um emprego formal, né,
eu não teria condições de ter isso, né? Então, eu falo assim, que as pessoas que têm trabalhos formais, são escritores, que são a maioria dos escritores do Brasil, são, assim, heróis, assim, porque você conseguir fazer uma produção intelectual que é extremamente desgastante, né? A gente não percebe muito, mas sentar e criar, passar 2, 3 horas escrevendo, é um processo exaustivo, assim, física e mentalmente. Eu perdi 4 quilos escrevendo o Fio de Ferro e Sal, sentado no computador, comendo salgadinho, chocolate, bebendo energético Monster, sabe? É, 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 e, e, e não perdi na academia, malhando 3 meses. Mas, assim, esse processo, para mim, ele é muito gostoso, na verdade, assim, especialmente porque eu tenho tempo para fazê-lo de maneira apropriada, né? Eu tenho esse ócio produtivo, esse ócio reflexivo, eu consigo procrastinar e trabalhar com a minha ansiedade, trabalhar com o meu TDAH, até que eu consiga sentar e produzir essas obras, né? O meu primeiro livro, 999, que é uma ficção histórica medieval, ele foi um livro muito planejado, assim, eu sentei com ele já com cena a cena organizado. O pessoal fala muito no meio da literatura, né, que são os escritores jardineiros e os escritores arquitetos. Os arquitetos são aqueles que planejam bem suas obras, né, antes de escrevê-las, e o 999 foi um livro escrito em 1 ano e 6 meses, assim, é um livro escrito num tempo mais longo, a primeira versão dele, né? E bem planejada do começo ao fim. Já os meus 2 últimos livros, o Trama Ancestral foi um livro escrito mais ou menos em 3 meses, ele já é um livro mais curto, e o Fios de Ferro e Sal, que está na sua mão, foi um livro que eu escrevi em 1 mês. Né? E para mim isso é uma coisa assustadora, porque eu sou uma pessoa que eu sou advogado de que a literatura é um exercício de paciência. A literatura ela precisa ter tempo, ela precisa descansar, ela precisa ser deixada de lado ali para poder marinar e você retornar a ela e trabalhar ela. Mas como ele foi um livro publicado por edital de arte, eu tive prazos, eu tinha prazos para cumprir e às vezes você tem que entregar, né? Então foi um livro que basicamente eu vivi o mês de novembro para escrever essa obra, assim, né? Foi pouco mais de 1 mês a escrita dele, a primeira escrita, e aí o mês de dezembro foi um mês de reescrita, né, com a ajuda de leitores beta e tal. Então foi para reescrever ele. E janeiro foi já processo editorial com o meu leitor crítico e depois com o pessoal da própria Cortez, né? Então foi um processo super agoniado, assim, mas eu já tenho recebido alguns feedbacks da obra, né, que foi lançada agora em abril na Bienal aqui do Ceará, e aparentemente não é um problema, não virou um problema nessa obra específica, né? Mas facilmente poderia ter virado. Assim. Eu sei quais são os problemas que existem nela. Assim, são problemas muito claros para mim por ter sido uma obra escrita em 1 mês. Né? Ao mesmo tempo que foi um processo muito angustiante, apressado, para mim também foi um processo de entender como, no fim das contas, a produção literária ela está muito ligada a essa questão de você realmente ter um tempo ali. Né? Se você tem o tempo para produzir aquela literatura e você consegue se manter conectado a ela, ela flui de uma maneira muito mais natural, muito mais prazerosa, muito menos estressante, assim, né? Por mais que eu tivesse um prazo ali batendo, né? Então, essa compreensão e obviamente ela é uma obra que acaba sendo facilitada porque uma base de pesquisa, né, foi muito bem construída no primeiro livro, no Trama Ancestral, que eu acabei herdando para a escrita desse novo livro. Né? Então, para mim, foi uma descoberta de, nossa, então eu consigo produzir uma obra, né, ainda que eu entenda quais. Eu passo a compreender melhor todo o meu processo de escrita, onde é que moram os problemas e o que é que no futuro eu preciso resolver para que eu não sinta que eu entreguei uma obra com esses problemas no final, né, e torcendo para que o leitor ou não veja ou veja e ignore, né, pelo todo. Mas me deu um conforto de que eu consigo produzir num ano uma quantidade de palavras, eu consigo produzir, e isso para uma carreira, para quem está construindo uma carreira, né, uma determinada quantidade X de publicações é saudável, né, para a manutenção dessa carreira. Que foi isso, assim, a pesquisa ela ainda é muito fundamental, né, então eu consigo escrever mais rapidamente porque é quase como se todos os códigos da literatura, né, eu passei esses últimos 10 anos estudando sobre estrutura, sobre personagem, sobre linguagem, sobre forma. Então, todos esses conceitos que muitas vezes o autor precisa
colocar numa folhinha de papel e dizer para ele mesmo, são coisas que na minha cabeça estão muito introjetadas, assim, esses conceitos de narratologia, especialmente, são conceitos que são tão profundamente introjetados em mim, né? Porque eu não só os estudei demais nesses últimos 10 anos, mas eu dei muitos cursos nesses últimos 10 anos, né? Então, eu analisei muitos textos, discuti muitos textos, então eu senti que ah, especialmente para esses últimos dois livros, esse meu processo de professor, né, que se avolumou ainda mais nesses últimos 5 anos, né, especialmente da pandemia para cá, eu senti o efeito disso na hora de produzir literatura, assim, porque todos esses conceitos eles já estavam ali. Eu conseguia montar a história sem necessariamente precisar sentar e planejar o beabá dela todinho, assim. Eu tinha um norte de para onde eu queria ir, eu tinha um começo de onde eu queria partir, e com isso a história podia se desvelar na minha frente de uma maneira muito mais natural. E, obviamente, a pesquisa, né, que foi feita anteriormente, alimentando esse processo de construção da história, né? Então, para mim, é um processo que tem sido muito divertido. E esse retorno, né, com essas duas últimas obras ao Fantástico, para mim, é ainda mais maravilhoso. Né? Não é só um retorno ao Fantástico, mas também um retorno ao Brasil. O meu primeiro livro é um livro que se passa em Portugal, no ano de 1999, né? Ainda que tenha protagonismo negro, né, que é uma coisa que eu não abdico dentro da minha produção literária, é diferente de um processo dessa negritude colonial do Brasil, né, dessa negritude indígena do Brasil, né, que tem no Trama Ancestral e também no Fio de Ferro e Sal. Então, retornar para esse lugar, voltar ao Brasil, beber dessa decolonialidade que eu falei, que eu construí a partir de um olhar editorial com a Escambanáutica, agora trazendo isso para o meu eu escritor, foi um processo muito rico e muito maravilhoso, assim. Então, escrever esses sujeitos, os personagens, né, escrever beber da cultura indígena brasileira e da cultura africana, né, dos povos Akan e dos povos Yorubá, que eu trabalho no Trama Ancestral, e mais dos povos Yorubá, que eu trabalho no Fios de Ferro e Sal, é muito rico, assim, é muito divertido. Então, eu cheguei num lugar da literatura que, para mim, é muito confortável, assim, muito divertido, muito agradável. E ainda que, obviamente, seja doloroso e difícil produzir literatura, para mim, essa fase do que eu tenho produzido, tem só sido assim muito agradável, assim, sabe? A dor diminuiu, ainda que dói durante escrever, né? Que é sentar e estar ali as horas escrevendo, é diferente, assim, não é uma coisa tão angustiante quanto já foi para mim, não é um processo tão ansioso quanto já foi para mim. Minha relação com a literatura sempre foi uma relação muito ansiosa no antes, assim. É muito agradável quando eu estou escrevendo, quando eu estou produzindo, mas todo esse processo anterior de sentar e até construir, chegar na hora de que as palavras estão sendo colocadas no papel, é um processo muito angustiado, assim. Ô Wilson, você falava, a gente está chegando ao final do programa, cara, mas você falava em produzir, eu jamais imaginava que você tivesse produzido a obra em um mês. Você pode ficar tranquilo que eu acredito que os leitores não perceberam isso. Certa vez diz que perguntaram para o Luiz Fernando Veríssimo sobre as suas inspirações e ele respondeu o prazo de entrega. É a maior inspiração que um escritor pode ter. Ô Wilson, quem quiser te encontrar, cara, como é que faz? Quem quiser comprar suas obras, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer a editora, conhecer o coletivo, cara, como é que faz? Você me encontra como wilsonjúnior.999 no Instagram, né, que é a principal rede social que eu uso hoje em dia, né? Também estou lá no Threads, que você também acha pelo próprio Instagram. O Trama Ancestral, né? Tanto o Fio de Ferro e Sal quanto o Trama Ancestral tem a rede social deles, que é Trama_Ancestral. Os livros eles estão à venda online, né, em todas as livrarias. O livro é publicado pela editora Cortez, né, uma editora bem tradicional de São Paulo. Então estão lá na livraria de Cortez, que eles abriram novamente, a livraria, né, lá em São Paulo, mas estão em todos os marketplaces, no Amazon você encontra em formato digital também na Amazon, em vários marketplaces. Pode comprar diretamente comigo pelo Instagram, né, pelas minhas redes sociais, aí vai autografado, vai com brinde, né, que eu mando aqui direto
daqui direto de casa. E é isso. Você me encontra, eu sou uma pessoa bem aberta para falar. Se você for um aspirante a escritor, né, pode mandar mensagem para mim também, porque sempre tenho sugestões e coisas, materiais para mandar. Se você for uma pessoa interessada em ler minhas obras também, ficarei muito grato em ouvir. Né? Estou experimentando nesse primeiro semestre agora, né, após o lançamento do Fios, né, e já um tempo bom do Trama, eu estou recebendo muito mensagem, né? Uma coisa que você recebia uma coisa esporádica, agora está se tornando uma coisa mais frequente, assim, quase todos os dias alguém posta alguma coisa, alguém me menciona, me marca, então é um momento muito interessante de ver a obra chegando nas pessoas, assim, e tem me deixado muito feliz, porque no fim das contas, né, a literatura se completa no outro, né, no feedback do outro. Eu não sou esse escritor romântico que escreve só para mim. O meu primeiro público sou eu, porque eu escrevo coisas que eu gosto, mas eu escrevo 100% para que o leitor, né, para encantar outras pessoas. Eu sinto quase como uma obrigação, assim, porque quando eu comecei a escrever, eu tinha muito sentimento de eu queria muito despertar nas pessoas sentimentos que eu tive nas obras que eu li, assim. Tem momentos, e você deve saber disso muito bem, que é aquele momento que você lê um livro e você se sente agradecido, você se sente assim, meu Deus, obrigado por isso, assim, sabe? Você fala, você conversa ali com o vento, né, com o universo, quando você lê o livro e você diz, nossa, assim, é transformador, é impactante, você se sente uma pessoa diferente, assim. E quando eu comecei a escrever, a minha ideia era, eu queria devolver, retribuir, né, para o universo da literatura o sentimento que ela causou em mim e o que ela me construiu, assim. Então, para mim, é 100%, eu penso muito no leitor quando eu estou quando eu estou escrevendo. E eu queria muito agradecer ao convite, é sempre um prazer falar. Eu peço desculpa porque eu sou uma pessoa meio prolixa, né? Então minhas respostas sempre são meio compridas, assim, e acabo comendo o tempo que talvez pudesse render outras perguntas. Eu tenho que me policiar, talvez, para falar um pouco menos nas minhas respostas, mas acho que é o mal de ser historiador e ser professor, então tudo seu tem que ser muito amarrado ou justificado. Né? Não se policie, Wilson. Eu adorei, cara. Foi muito bom te ouvir aqui no programa Subtexto, muito bom te conhecer. Primeiro através da tua escrita e depois conhecer ainda que virtualmente, cara, o seu olhar, o seu jeito de falar. E pode ser prolixo, pode falar bastante, porque você tem muito a dizer. Obrigado mesmo pela gentileza de passar pelo programa Subtexto. Eu indico demais conhecer um pouco da obra do Wilson Júnior, porque é uma obra que, através de textos literários, faz a gente pensar, a gente refletir, a gente conhecer e acima de tudo, saber que há muito para ser dito ainda na nossa literatura. Wilson, obrigado pelo carinho mais uma vez. Eu que agradeço. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e sábado às 3 da tarde, aqui na sintonia da 95,3 e também no YouTube, tem mais um convidado, uma convidada falando de arte, de educação, de cultura. Grande beijo para você. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, até lá. Tchau, tchau.